Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Nilson, eu sou da Mega Dealer. Primeiro, eu quero checar, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então, tá bom. A gente vai começar a palestra agora e só avisá-los que eu creio que a maioria daqui está no grupo. Se eventualmente alguém não estiver na comunidade, só nos avise, né? Que a gente vai encaminhar a gravação, o link da gravação dessa aula, ela vai ficar gravada. A gente vai subir no YouTube e vai ficar disponível para vocês. E a gente vai disponibilizar o material da aula, tá? Então, tem várias dicas de como tirar foto, procedimentos, tal. Então, vai estar bem interessante. A gente vai disponibilizar para isso, para vocês também, tá? Então, vamos lá, até para a gente, né, seguir o comprometido em termos de horário aí. Rafa, você vai pondo o pessoal para dentro aí, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou o Rafael da Mega Dealer. Vou colocando assim o pessoal, tá? Estou permitindo aqui. Tá bastante gente chegando. Então, vamos lá. O tema da nossa palestra hoje é fotos profissionais de carros usando IA, né? Então, a gente vai, eu vou mostrar para vocês, a gente dividiu essa palestra em alguns pontos, né, e a gente vai discorrer sobre todos esses pontos aí, para vocês verem, né, a importância da foto e o próprio uso da IA. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar vai ser a questão de acelerar o caminho da compra do veículo, né? Como é que uma boa foto consegue fazer esse processo? A gente traz vários exemplos e também algumas dicas para vocês levarem em consideração. O segundo ponto apesar de ser uma aula de IA com fotos, né, a IA não faz milagres, né? Então, a gente vai mostrar até uma ferramenta para vocês, tal. O carro tem que ser lavado, as condições, né, do veículo são importantes também, né? Então, tem que ter uma preparação do veículo, né? E depois dessa preparação, a gente vai dar, isso já na sequência, algumas dicas de como tirar foto. A gente vai falar de questões de iluminação, o alinhamento da foto, a altura que deve estar o celular ou a câmera, né? A importância de ter tudo isso padronizado. E a gente vai falar aí vamos entrar, depois que tiver tudo isso ok, a gente vai falar do uso da inteligência artificial e como ela consegue revolucionar, né, as fotos que vocês trabalham, né? Ou seja, como ela consegue levar a um outro patamar que vai, né, se alinhar com o primeiro ponto, que é acelerar o caminho da compra. E aí a gente faz o encerramento. A gente está calculando aí de 45 minutos a 1 hora, né, para fazer esse tipo de apresentação para vocês. Vocês podem deixar perguntas no chat, que o pessoal aqui da Mega Dealer está me acompanhando, ou eles vão me interromper e fazer as perguntas, tá? Então, fique à vontade aí para deixarem as perguntas no chat aí. Peço também que o pessoal fique com o microfone desligado para não atrapalhar aí o som, tá? Então, e se eventualmente alguém quiser falar, também pode abrir o microfone e falar. Tem mesmo? Então, quem tiver com o microfone ligado, por favor, eu peço que desliguem. Então, vamos lá. Vamos dando a continuidade, vocês já viram que a gente vai falar. E esse é um dos momentos mais esperados que a gente trabalha, né? É quando o cliente chega na loja. Só que o que tem atrás disso, até o cliente chegar na loja, é um grande desafio, tá? E a gente vai trabalhar justamente o que está, né, parte do que é feito até o cliente chegar na loja, tá? Então, vamos lá. Alguns pontos importantes que a gente quer discutir com vocês. Primeiro ponto, pessoal, quanto custa um lead para esse cliente chegar na loja, tá? Então, veja bem, vai ter um investimento em Google, no Meta, para fazer anúncios patrocinados. Vocês vão investir no Web Motors e carros, enfim, nas plataformas, vão divulgar o site de vocês.
também, né? Vão ter que ter uma agência de marketing digital muito boa, e não só uma agência de marketing digital, uma agência de marketing offline também. Porque vocês vão fazer os feirões, né, os famosos feirões, os eventos, enfim. Vocês percebem que tudo que está envolvido para levar o lead para a loja tem um custo, né? E esse custo, né, também tem, a gente leva em consideração outro ponto. E esse outro ponto aqui é que eu acho bem significativo, né? Que é o outro lado, né? Quanto custa o carro parado no estoque? Tá? E a gente está trabalhando aqui com uma fonte que é o Daily Pollack, que é um consultor americano, autor desse livro Velocity, né? Que ele fez estudos, né? Vários estudos sobre essa questão, né? de giro de estoque, e ele afirma, né, que um carro que fica, por exemplo, 30 dias, a concessionária ou a loja perde por volta de $840. Agora, imagine se esse carro, né, ficar 45 dias, vai para 1.260, está aumentando aí a questão do prejuízo, né? E se ficar 60 dias, 2 meses, vai para quase $1.700. Ele tem nesse estudo, ele considera não só considera o custo de juros, espaço, enfim, todo o custo. Pessoal, né, para ganhar dinheiro com carro, seja novo ou seja usado, tem que se considerar 2 pontos: margem e giro. Então, você tem que ter uma margem razoável, mas é fundamental que você tenha um giro rápido. E para ter um giro rápido, você tem que ter todo aquele investimento anterior que eu falei: Google, Meta, né, contratar agência, fazer feirão. Então, a gente estima por baixo, né, que esse valor deve ser algo em torno de mais de R$ 100 por carro, né, fora o custo de estoque. E aí, como o Ari Kemperin colocou no chat, imagine o custo de estoque com os juros que a gente tem, de 15%, né, 14,75 Selic, que não reflete o juro real que é cobrado. Então, o custo de ficar o carro no estoque é muito, muito alto. O maior prejuízo que uma loja ou um concessionário pode ter é deixar o carro parado. Tá? E muitas vezes, né, e aqui é um outro ponto, os investimentos em marketing são feitos naqueles carros que têm mais giro. Né? Qual a nossa recomendação? É claro que você tem que vender os carros, né, que tem um bom giro, mas você tem que tirar do estoque rapidamente aqueles carros que estão muito parados. Fazer dinheiro com aquilo, comprar outro carro e seguir adiante. Então, a gente está falando de foto, aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, qual a relação da foto com carro em estoque, com custo de lead? Pessoal, tudo está envolvido. E nessa sequência eu vou mostrar para vocês, né? Começando com que ponto? Né? Muita gente perde dinheiro porque não quer movimentar o carro para tirar foto. Ah, não, vou ter que movimentar o carro para tirar uma foto, né? Eu vou perder muito tempo. Pessoal, isso é o maior erro que um concessionário, um lojista pode cometer. Por quê? Se você não investe para tirar uma boa foto, com todos os ângulos, né? E a gente vai mostrar como vocês podem fazer isso, e você tira uma foto qualquer, você está perdendo dinheiro, o teu carro está ficando mais tempo em estoque, você está investindo muito mais na questão, fazendo investimentos em marketing digital, Google, e não está tendo retorno. Por quê? Porque não tem uma boa foto. A gente fez aqui eu acho interessante, pessoal, a gente esteve em fevereiro nos Estados Unidos visitando várias concessionárias. E aqui vocês podem, essa concessionária pegava o carro, levava, depois eu vou mostrar para onde eles levavam. Levavam uma área, tipo um estúdiozinho para tirar foto, né? E levava o carro de volta. Olha o alinhamento que ficava esses carros. E não tinha nenhum problema. Ele tirava o carro, levava, até tirei aqui mais uma outra foto que realmente fiquei muito impressionado, né? O carro ele tem que se valorizar. E eles têm, né, essa preocupação de não só tirar uma boa foto, mas quando devolver o carro, devolver numa posição, se alguém for ver o estoque, vai ficar profundamente impressionado. Além de ser um estoque, um chão muito limpo, né, tudo bem
bem cuidados, carros bem padronizados, né? E essa loja, para vocês terem uma ideia, vende 2.000 carros por mês, tá? Então, vocês imaginam o potencial de venda. E com 2.000 carros por mês, eles têm esse cuidado de tirar cada carro, tirar uma foto bem feita, né? Colocar o carro de novo, alinhado. Então, isso que a gente quer ressaltar, né? Tem que investir tempo, nem é dinheiro, né, pessoal? É tempo para tirar uma boa foto. Então, eles pegavam o carro, levavam para uma área, né, com fundo branco, faziam as fotos e depois traziam o carro novamente. Ok? Então, essa é um ponto que a gente ressalta, porque a gente vê muitos clientes falarem assim, eu não tenho tempo para ficar movimentando o carro. Mas, então, você tem tempo para perder dinheiro, porque o carro vai ficar mais tempo no estoque, né? Então, é importante ter um cuidado especial com a foto. Em função disso, pessoal, eu só peço aí que quem tiver com o microfone aberto que feche, por favor. Né? Em função disso, o que acontece? Muitas vezes você sobe a foto na internet e a foto não reflete o estado do carro. Então, você vê isso aqui tudo. Pessoal, vocês podem a qualquer momento entrar em várias lojas, várias concessionárias, né? Que vocês vão ver tudo sem, não tem padrão, fotos em diferentes níveis, né? Então, isso, de certa forma, não estimula o cliente a comprar um carro. E por quê? Primeiro, não tem padronização. A gente vai mostrar para vocês como isso pode ser feito, né? Segundo, muitas vezes a foto tem um fundo poluído, né? Então, se você olhar essa foto, esse carro pode ser maravilhoso, mas quando você vê esse carro, né, esse fundo aqui, essa garagem, enfim, já causa uma impressão não muito positiva, né? Então, já perde um pouco o valor do carro, né? Muitas vezes não tem espaço para tirar foto, tira foto lá na oficina, tal, e apesar do carro estar branquinho, né, tá bem limpo, né, acaba poluindo. Então, você acaba gerando o quê? Você perde o efeito, né, de vender um carro, às vezes até por um preço maior, né, por uma margem melhor, e com certeza muito mais rapidamente. Por quê? Porque a foto não foi muito bem planejada. E aí você vai, né, seguindo aqui, faz anúncios. Isso aqui são anúncios que a gente pegou na Web Motors, né? Anúncios de muito baixa qualidade. Então, pessoal, esse é o ponto, né? Olha a dor de cabeça que a gente enfrenta. A gente faz um trabalho, né? Faz um esforço, mas a foto acaba saindo, como a gente viu aí, sem padrão, sem fundo, né? O carro não está em condições, ou muita gente nem tira o carro para tirar foto, né? Tira foto de certa forma invertida, que acaba prejudicando o negócio. Bom, entrou muita gente depois que a gente iniciou, então eu só vou dar mais um aviso que eu dei no início. Esse vídeo está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube e a gente vai passar para vocês, tá? Em paralelo, a gente também vai mandar a apresentação, tá? Então, a gente vai mandar a apresentação para o pessoal do grupo, né? E com detalhes, tal. Então, vocês vão ter todo esse material. Muito bem, a gente falou, né? Esse primeiro ponto, que é justamente a importância de acelerar o caminho da compra. Tá? Então, é fundamental que todos na concessionária ou na loja estejam conscientes. É importante ter uma boa foto para vender rapidamente o carro. Bom, a gente tem que preparar o veículo, né? Preparar o carro para venda. E como a gente vai fazer isso? Né? A preparação exige que seja feito alguns cuidados especiais. Então, eu vou falar um pouquinho da questão da roupa. Eu acho que o Paulo, você está aqui, você está aqui na live. Estou aqui, bom dia. Fala um pouquinho dessa questão da roupa aí. Por que roupa preta? Todo mundo, quando vai em um evento, um casamento, vocês sempre veem o fotógrafo de roupa preta, né? A roupa preta, na fotografia, é a ausência de luz, né? Vai tirar alguma foto, alguma coisa, vai refletir, o preto vai refletir bem menos do que o branco, tá? Então, se vocês têm um carro preto, grande, para fotografar, dê preferência à roupa preta, né? O Nilson foi para a foto seguinte aí,
que eu vou falar sobre a IA também, né? Vou falando, não só a IA, qualquer ambiente. Deixa sempre o ambiente mais limpo, mais clean possível. Olha a situação que temos aqui, né, desse carro, né? Que é o quadriculado lá, né? Eu sempre falo que é o meu carro da Croácia. Da Croácia, meu carro da Croácia, bem lembrado, né? A mesma foto a gente colocou no estúdio virtual, olha o reflexo que dá. A IA, né, ou qualquer removedor, situação, o aplicativo, ele não vai tirar, ele só vai tirar o fundo, ele não vai mexer na característica do carro, tá? É muito importante deixar a característica original do carro. Tá bom? Pessoal, é por isso que é importante que vocês escolham o local. Eu mostrei lá, que a gente viu numa concessionária americana lá, que não tenha reflexo. Ele pôs uns lençóis brancos em volta. Não precisa fazer isso. De repente, você tem uma composição que não pega reflexo. Né? Porque, independente de você usar a IA ou não usar, vai refletir, né, a imagem, alguma imagem que vai estar refletida no carro, principalmente porque hoje em dia são muito espelhados. Né? Aí vamos lá na sequência. Outra coisa, isso aqui, pessoal, são anúncios que vocês podem ver aqui que a gente pegou no mercado aí. Fotografar o carro na chuva, né, ou após a chuva, primeiro, ninguém vai comprar porque a chuva esconde diversos pontos, né? Mas é muito comum a gente ver carros como esse, né? Então, por isso que a gente alerta também. Outro detalhe, aqui é uma foto que o cliente usou IA, e a gente vai falar dessa IA aqui na sequência, né? Mas ele perdeu um pouquinho de oportunidade porque ele tirou com os faróis acesos. E quando você tira a foto com o farol aceso, você perde, né, todo o espectro de qualidade do veículo. Né? Então, a orientação, tirem fotos com farol apagado. Tá? Se você quiser depois acender o farol, tirar uma foto próxima, um close, perfeito. Tá? Mas quando for tirar uma foto geral, farol apagado. E aí a gente cai no outro ponto, né? E aí, Paulo, você me complementa com a questão dos bancos, né? Que isso é fundamental também. Sempre fotos internas, né? Painel completo, banco, sempre tudo bem alinhado. Né? Encosto, abaixa, eu gosto de enrolar o cinto, esconder o cinto, tem loja que gosta de afivelar eles, né? Mas sempre tudo alinhado. E aí sim, foto do painel, farol aceso, quanto mais detalhe dentro, né, do painel, né, chamando a atenção, melhor é. Né? Nilson, eu nunca consigo reproduzir a mesma frase que você fala sobre como que a gente entende, né, o subconsciente nosso. Na verdade, o que é? Pessoal, um outro ponto, e é que o Paulo sempre levanta. Eu vou comprar um carro usado, mas para mim aquele carro é novo. Vocês concordam? Porque é um carro novo para mim. Né? Ele pode ser usado, mas é o meu carro que eu estou comprando. E aqui você vê duas fotos. Aqui com o cinto de segurança solto, aqui todo ele afivelado. Existe um termo que a gente chama de dissonância cognitiva. Ou seja, você olha, inconscientemente a sua percepção é que esse carro tem uma qualidade superior. Tá? Por quê? Porque ele está mais organizado. Então, tem até mais uma foto. Olha que foto. A pessoa estava tentando vender o carro com essa foto. Ela prende os cintos, né? Só que fica um encosto mais alto, outro encosto mais baixo. Então, isso quebra, né, aquele sentido de uniformidade. E, inconscientemente, né, o nosso cérebro fala, opa, esse carro não é tão bom. Aí, voltando, vou voltar aqui, esse carro é melhor. Os dois podem ser do mesmo ano, né, mesma quilometragem, mas esse carro aqui é superior. Né? E quando você vê um carro como esse, vai falar que esse carro não é tão bom. Então, a preparação da foto é fundamental. Por isso que a gente fala, não é pegar, bater rapidinho para ganhar tempo, não. Você tem que tirar uma foto, né? Preparar bem o carro para tirar uma foto legal. E aquilo que o Paulo comentava, né? Vai tirar uma foto do painel, você não pode, né, provocar dissonância cognitiva. Tem que estar tudo alinhado. Pensem o seguinte, pensem que todo cliente tem toque. Se ele vê alguma coisa torta, ele vai desgostar, né? Ele vai dar um pé atrás. Então, aqui a direção tem que estar alinhada, as ventoinhas, né? Olha que todo o banco também está na mesma direção, enfim, todo o painel tudo ligado. Então, é importante que tudo isso esteja bem alinhado.
Pessoal, eu vou gastar 1 minuto a mais, 2 minutos, mas vale a pena. Né? É o investimento que vocês fazem para justificar todo aquele investimento que eu falei no começo. Google, feirão, né? E para que os carros fiquem menos tempo em estoque, né? Que girem mais rápido e que vendam e proporcionem melhores margens. Isso aqui é terrível, né, Paulo? Essa questão dos detalhes, né? Saquinho de lixo, papel de pedágio, propaganda do Lava Rápido, qual o Lava Rápido lavou, carro 4x4 com tapete sujo de barro, eu já peguei essas situações, sim. Aí outra frase que eu sempre uso, pessoal, Jean, é sério, eu já peguei carro 4x4 com papel de barro, tudo sujo de barro, tá? A gente vai comprar qualquer coisa no Mercado Livre aí de 50 a 100 reais, eu sempre falo isso também, né, Nilson? Os melhores anúncios do Mercado Livre, eles usam um fundo branco dando destaque ao produto. É um produto de 50 ou 100 reais. Nós estamos falando aqui de 50, 100 mil, 150 mil, 200 mil. Então, asterístico aí, pelo que o Nilson falou, né? Tem que ter esse zelo de organizar todos os bancos, alinhar, farol apagado, um lugar bem amplo. Eu tenho que perder um tempinho a mais para fotografar bem esse carro. E sim, olha, não tem, tá tudo desalinhado, estourou a foto, tá com um flare absurdo, papel de bicho, saquinho ali de bicho, né? Não dá. Não. Isso foi, pessoal, estão vendo as 10 setinhas aqui, a gente pegou no portal de vendas. Mas, além de preparar o carro, né, agora a gente vai falar, se focar mais no momento de tirar foto. Existe uma questão fundamental, que é a iluminação. Né? Por exemplo, se você tira contra o sol, o carro muda de cor. Né? Então, além do que, olha aqui, é o flare, né, Paulo? É o flare, estourou a foto, né? Tá aí um sol do meio-dia, né? Estourando no painel, refletindo tudo. A gente perde detalhes aí, né? Não é uma foto que agrada. Tem que manobrar ou tem que esperar mudar o horário. Melhor horário, finalzinho do dia, tá? Sim, exato. 4, 5 horas, tá perfeito. Tempo nublado, tá lindo e dá para fotografar. O motor aqui, quando você fotografa em 2 tons, né? Comparando quando você fotografa num tom único, né? Uma foto como o Paulo falou no final da tarde. Então, você vê mais detalhes. É claro que esse motor está limpo, está lavado, mas assim, você vai vender o carro. Você vai vender um carro de 100, 150 mil, 80 mil, né? Você tem que fazer com que a imagem desse carro corresponda ao valor. Tá? E aqui, Paulo, que cor é esse carro? Conta a história para a gente. Esse carro, nós estávamos desenvolvendo, né, o PowerPoint, né, e eu estava andando em lojas, procurando foto que chamasse atenção. E eu achei essa foto, eu não lembro de qual loja que é, não lembro. E eu pergunto para todo mundo, quem arrisca aí falar, qual é a cor desse carro? Pode escrever no chat aí, pessoal. Qual é a cor desse carro? Escreva no chat. Que cor vocês acham que é esse carro aí? A situação é do ambiente, o quanto que o ambiente modifica a cor, né? Não tem nenhuma IA nessa fotografia, tá? É uma foto bruta, ela tá crua, não teve alteração nenhuma, tá? Olha lá. O pessoal está falando roxo, vinho. Teve um que falou azul aqui. Porque tem uma parte azul aqui na frente, né? Sim. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos mostrar aqui. Esse carro é azul, né? É um verdinho, um azul, né? Mas a parede, olha lá, a parede vermelha lá, o reflexo dela, olha como altera. A foto de capa é a primeira, né? Aí eu entrei no anúncio, chamou a atenção, né? A cor, eu falei, que cor que é? Na segunda foto eu vi a cor original. Então... bem o reflexo, né, Paulo? Da parede, pegou no carro, né, e você altera a cor. E não tem nenhuma IA nessa fotografia. Aqui também, pessoal, é outro ponto. Olha a foto que fizeram desse carro, né? E esse carro não vendia, né? Eu acompanhei, porque falaram, tá com o pneu furado. Aí tinha até um pessoal que trabalhava na parte de vistoria, falou, esse carro foi batido. Se você vê aqui o espaço entre um lado aqui da tampa do motor, do capô, né? É maior do que o outro. Foi batido, não foi consertado da forma adequada. Pessoal, a gente foi checar o carro não foi batido, estava tudo em ordem, né? O que foi batido foi mal batido a foto. Né?
E aí tem um recurso que todas as câmeras fotográficas têm e celular também tem. Fala um pouquinho desse recurso, Paulo. É a regra dos terços, né? A regra dos terços é utilizada para dar proporção à imagem, né? E alinhamento, né? São 9 quadrantes. Os celulares agora podem personalizar com mais quadrantes ou não. É sempre seguir essa linha em relação ao carro. Veja lá, o para-choque totalmente alinhado, a parte de cima também alinhado. É para dar proporção à fotografia. Tá? Então, olha como são detalhes simples, que você não vai gastar nem um minuto a mais, mas se você tem conhecimento e você sabe, você vai começar a tirar melhores fotos. Tá? Outra coisa, fala um pouquinho sobre o uso do tripé, Paulo. Tripé, a gente sempre está falando da padronização. Então, está padronizando lá com a regra dos terços, né? Padronizem altura e distância também, tá? Maioria dos carros aí, independente se vai usar o aplicativo ou não, sugestão para vocês, sempre em paralelo ao retrovisor. A altura do nosso umbigo, 1 metro, 1,10 m aí, não precisa fugir. Tirando caminhonetes aí são mais altas, né? 1,50 m, 1,60 m, né? O tripé, a maioria dos tripés vão ter 1 metro. Então, vocês podem utilizar ele, né, para padronizar essa altura, ou colocar um joelho no chão. Colocou um joelho no chão, segurando o celular na altura dos olhos, você vai ficar nessa altura aí que eu mencionei, de 1 metro, 1,10 m. Pessoal, nunca tirem a foto ficando de pé e na altura dos olhos, porque você vai tirar de cima para baixo. Você rebaixa o carro, né? Você está rebaixando a frente. Exato, você rebaixa o carro, né? Então, a gente falou aqui da distância, né? Aqui, né? Essa questão da altura, né, Paulo? Sim. Aí está usando um cenário, né, com inteligência artificial, né? A primeira foto eu fiz de propósito, eu tenho 1,80 m, eu tirei de cima para baixo. Eu rebaixei totalmente a frente do carro, né? A segunda já não. Eu só ajoelhei, um joelho no chão, então na altura dos olhos. Ele fica mais imponente, ele fica com mais presença. Tá? Independente de usar cenário artificial ou não, sempre padronizem, né, as suas fotos. Se tiver o tripé, uma sugestão, né, você já deixa na altura fixa. E aí, pessoal, a gente faz experiência, a gente tira foto em 1,5 minuto, às vezes até menos. As fotos externas do carro, porque você tem uma área, você já marca onde vai ficar o tripé, então você vai lá, tira 8 fotos, rapidamente, todas de boa qualidade, e você consegue transmitir, né, o valor do carro aqui, como nessa segunda foto. Nessa primeira, a gente brinca que é o carro voador, né, Paulo? É o carro voador. Não sei se está o Corolla aí, né? Tem um Corolla que parece que vai decolar, que a foto de 45 parece que ele está decolando. Né? Tem esse ponto, sim. Muito bom, pessoal. A gente falou de mais 2 pontos que são fundamentais. Se você conseguir resolver o problema da iluminação e tirar a foto alinhado, né, a 1 metro de altura, na altura do umbigo, você já de cara tem melhores fotos. Tá? E percebam, você não vai gastar nada a mais por isso. É só um cuidado, um zelo a mais. E aí a gente vai para um outro item, que é a padronização. Então, essa foto de um cliente nosso, né, depois a gente vai mostrar um pouquinho, um pouco mais detalhado, né, como funciona a inteligência, né? Mas você tem todo aqui o carro padronizado, né? Então, aí você vê todos os carros. Então, quando você entra no site, você percebe que, opa, me parece, né, que esses carros são de alta qualidade, só pela foto que você está vendo, né? Pessoal, tem uma pergunta que entrou no chat. Consegui ver, vocês podiam me ajudar aí? O Hernani, ele está perguntando qual a quantidade de fotos para um anúncio bem feito, né? Aí é o seguinte, pessoal, eu vou falar até na sequência, né, Hernani? Mas, assim, eu vou dar um spoiler aqui. Vamos supor que você está nessa página aqui. Você vai parar por quê? Porque você gostou do carro. Então, olha a importância disso. O que faz com que a pessoa clique, né, no primeiro clique, né, é a foto do carro. Aí ela vai ver o que o carro tem, vai ver preço, todos os outros detalhes que são muito importantes, né? Mas o que vai fazer com que ela pare é a foto.
né? Então, o que a gente preconiza, né? O maior número possível de fotos de qualidade. Então, de 8 a 12 fotos externas, tá? De 8 a 12 fotos externas, e aí, dependendo, né? Também de 8 a 12 fotos internas, e aí pode aumentar um pouco em função dos detalhes. Uma foto do teto solar, foto da roda, foto do odômetro, foto do câmbio, foto da multimídia, né? Então, isso é fundamental que se tenha boas fotos, né? E tem uma outra questão, pessoal, essa é uma questão psicológica, tá? O que é? Quanto mais tempo a pessoa passa vendo o anúncio, mais chances dela comprar o carro. Então, se ela ficar mais do que 1 minuto a 2 minutos vendo o anúncio, né, o tempo que ela vai ficando a mais, né, olhando o anúncio, olhando as fotos, lendo a descrição do carro, vai aumentando a probabilidade dela fazer negócio com você. Isso aqui é pesquisa, né? Depois eu posso até passar o estudo para vocês também lá no grupo, né? E o que é interessante, o que reflete isso? Se você tem o maior número de fotos, a melhor descrição, você coloca todos os acessórios, os opcionais, enfim, coloca um detalhe ao máximo o carro, a pessoa vai ficar vendo aqui, opa, isso aqui tem isso, tem aquilo, né? E aumenta a chance de você vender aquele carro. Agora, a gente vê muitos anúncios que eles têm poucas fotos, fotos que não são de tão boa qualidade, e o texto é muito curto também. Então, muitas vezes, você não coloca tudo que o carro tem. Então, isso é um ofensor, isso diminui a probabilidade de você vender o carro. Então, respondendo ao Hernani, né, de 8 a 12 fotos externas, eu diria até de 12 a 16 as fotos internas e os detalhes, né, e ter um texto muito completo, com tudo que o carro tem, né, todos os opcionais, enfim, fazer um texto bem persuasivo. E hoje, com IA, é muito fácil fazer tudo isso. Tá? Tem mais alguma pergunta, Paulo? Acho que tem O Jorge Santana perguntou, no enquadramento da foto, a parte superior pode ficar maior que a parte de baixo? Pelo que eu estou entendendo, me corrija aí, Jorge e Nilson também, seria uma inclinação daí, né? Se a gente está usando a regra dos terços, ele tem que ficar alinhado. Eu acho que é essa aqui, não é? Que a parte superior fica maior, de cima para baixo a foto, né? Se a gente respeitar a altura que eu comentei de 1 metro, é para ficar sempre proporcional, usando a regra dos terços. Isso. Pessoal, só voltando aqui na regra dos terços, aqui uma foto, né? Ou seja, essa foto está a 1 metro de altura e tudo proporcional. Então, a aparência do carro é bem melhor do que se a foto for tirada de cima para baixo. Aí a regra dos terços acaba não valendo, então você não tem uma foto tão boa. Você vai ter uma foto como essa aqui que a gente falou, que parece que o carro está voando, não aparece os pneus do carro, fica escondido, né, porque não está aparecendo, e é fundamental que apareça também os pneus e a base. Ok? A gente estava falando agora, voltando aqui, né, a questão de você padronizar e ter o maior número possível de fotos, né? E isso também, se você coloca... Isso aqui é um cliente nosso que anuncia na Web Motors, né? Então, ele coloca lá as fotos. Veja bem, esse estúdio é virtual já, tá, pessoal? Como esse anterior, também é tudo estúdio virtual. A gente vai mostrar para vocês a ferramenta, tá? Então, qual a percepção? Pô, esse Toyota é quase zero, né? Está dentro aqui da Toyota Collection, está dentro de um estúdio, né? Então, opa, né? Tem uma qualidade diferente. E aí, a gente vai cair nesse ponto. Isso aqui, pessoal, é importante que vocês memorizem essa frase, né? O motivo número 1 do clique é a foto. Não é o preço, não é o texto, é a foto. Depois que ele clicou, aí tem que ter preço, trabalhar texto, então ter todas as informações. Mas se você não tem uma foto boa, ele nem vai clicar, tá? Essa foto também foi gerada em estúdio. Todas as fotos que a gente apresenta aqui, elas foram geradas em estúdio. Depois a gente vai fazer o Paulo vai entrar no estúdio e vai falar rapidamente como é que a gente faz isso, tá?
E é um estúdio virtual. Aqui até para vocês verem, né, metade fora do estúdio, metade dentro do estúdio. Né? Lembra aquela primeira foto que eu coloquei no começo? O cara tirou a foto no muro lá atrás, a caixa d'água, o barracão. Pessoal, essa foto, esse é um cliente nosso, muito bom, por sinal, né? Ele trabalhando com a IA, ele trouxe esse carro para cá, para esse estúdio. Olha a qualidade. Então, qual desses dois carros vende mais rapidamente? Né? Não tem dúvida nenhuma que esse carro vai vender muito mais rapidamente, que esse carro, né, vai ter menos desconto, você vai vender com melhor margem do que esse outro carro. Tá? Então, olha o impacto do visual no processo de vendas, principalmente em margem, ou seja, uma boa foto gera melhor margem, e uma boa foto faz com que o giro do veículo seja mais rápido. Tá? Então, isso é fundamental. Pessoal, a IA, ela não altera a qualidade da foto, do veículo. Ela trabalha do lado externo, tá? Então, só para ressaltar aí. Então, aqui, lembra a foto lá que eu mostrei dentro da oficina mecânica? É de outro cliente, né? Olha, vocês podem perceber que ele pega esse carro dentro da oficina mecânica e leva para o estúdio virtual. Então, isso tudo é feito, pessoal, tira todas as fotos, um minuto depois elas já estão no estúdio. Então, é para produção mesmo. Né? Então, vocês percebam que o carro muito bem lavado, muito bem preparado, né, ele vem para cá, né, e, inclusive, a própria IA, se vocês prestarem atenção, ela espelha a roda, então ela coloca a sombra embaixo do carro, ela dá um espelhamento da roda, para você ter a sensação, né, que o carro está dentro do estúdio. E aí você começa, né, a ter padrão e ter organização. Você começa a ver que o seu site, as suas redes sociais, né, elas têm mais equilíbrio e mais padronização. Agora eu vou falar um pouquinho, né, do objetivo número 1 da palestra, que é a IA. Porque a IA ela é fundamental, mas se esses requisitos de preparação, dominação, alinhamento não forem feitos, você não vai ter o resultado. Né? Então, a IA que nós estamos trabalhando é um app de estúdio virtual, né, que a Mega Dealer aí, trabalha, que se chama Mega Imagens. Eu vou falar basicamente aqui, eu vou dar um overview, Paulo, depois você entra no dashboard para mostrar para o pessoal rapidinho também. Ok, eu consigo daí manipular uma foto aqui. Legal, ótimo. Você pega o celular e vai ter um gabarito. Então, é muito simples, você enquadra o carro dentro desse gabarito. Né? Então, e aí você vai ter fotos padronizadas e consistentes, que nem vocês viram desses clientes nossos. Todas na mesma posição, né? Tudo de forma bem equilibrada. E aí, como é que funciona? A IA processa a imagem, remove o fundo, ela coloca, aqui é importante, tá, pessoal? Ela coloca a placa, tá? Então, você vai mudando, a placa também é artificial, você faz se você quiser, né, tem essa opção. Ela vai colocando a placa do carro e aplica a sombra. Então, tem todo esse processo. Processa a imagem, remove o fundo, põe a máscara, né, o mascaramento da placa e aplica a sombra nas diversas posições, embaixo do carro, do lado dos pneus, né? Então, você tem uma foto antes e uma foto depois levada para um estúdio. Aí o pessoal me pergunta assim, e a parte interna? Mesma coisa. Até tem uma outra foto que está mais adiante que reflete bem isso. Aqui se tirou essa foto, pessoal, olha lá, está aparecendo outro carro, tem uma parte verde aqui. Né? Quando você usa a IA, ela cobre os vidros. E ela valoriza o quê? Valoriza o que o carro tem de melhor, né? Que é o painel, os bancos, né? Você evita aquele termo que eu tinha falado de dissonância cognitiva, de você perder, né, se distrair, né, o seu cérebro vendo o que está fora do veículo. Né? E, assim, o processo é muito simples. Você tem um gabarito, então você tira aqui, o Hernani tinha falado das fotos, né? Aqui eu vou fazer 8 fotos. Estou fazendo a foto aqui na oficina, né? Porque você tem aqui, olha, não tem tanto reflexo. Então,
Então, você tira a primeira, aí você vai dando volta, né? O gabarito vai orientando você. Aí tira do lado, tira do outro, né? Tira da parte traseira. É walk around, vai dando a volta, né? Tira da lateral e oitava foto, né? A frente e lado direito. Pessoal, 1 minuto e meio. Você tem que ter espaço, movimentar o carro para fazer isso, e aí você tira as fotos externas, tá? E depois vai para a foto interna, como eu havia mostrado para vocês, né? Aqui, só para ilustrar, né, ampliar aqui, a foto vai cobrir todo o vidro. Olha o recorte. A IA recorta o retrovisor. Tá? Então, ela identifica que tem um retrovisor aqui, recorta e cobre. Tem uma pergunta, né, Paulo? Estão perguntando qual que seria a distância ideal para as fotos exteriores do veículo. Tá? Maioria dos carros, em torno de 3 metros. Como o aplicativo ele vai usar a câmera do celular, ele não tem a opção de usar aquela olho de peixe, que é o zoom, né? O zoom negativo, né? Seria o olho de peixe. Então, vai usar a lente crua. Então, 3 metros e meio. Caminhonetes, isso estou falando foto lateral, tá? Foto lateral. Caminhonetes são maiores, chega até 4 metros. Eu nunca fotografei a 2500, a RAM, né? Que é muito grande. Acredito que seja até 5 metros. Eu tenho que colocar o carro todo, eu não posso cortar nem a frente e nem a traseira. Tá? Ela tem que aparecer, o carro tem que aparecer totalmente no ecrã do celular. Aí, Paulo, eu faço uma consideração. Quanto custa essa RAM? Mais de meio milhão, né? meio milhão. Meio milhão, né? Pessoal, por meio milhão, para vender um produto de meio milhão, você arruma em frente à concessionária, em qualquer lugar, né, no estacionamento, na oficina, na rua, né, você arruma um espaço que você possa ter 4, 5 metros para dar a volta, né? Porque você não se preocupe com o exterior, porque a inteligência artificial vai limpar tudo, né? O que você precisa é enquadrar o carro, né? Tem uma foto que enquadre o carro. Isso que é fundamental aí. Né? E agora vamos, Paulo, você consegue entrar? Eu passo para você entrar aqui na ferramenta. Consigo sim. Pessoal, a gente vai entrar na ferramenta, então vamos fazer aí ao vivo. Tá? Eu já tenho alguns carros. Eu tenho alguns carros editados aqui. E eu consigo manipular eles, né? Consigo subir também. Já estão vendo a minha tela? Sim, aí, já entrou o estúdio. Eu subi, esse carro já está numa edição aqui, né? Uma pré-edição. Eu subi essa foto. Só um comentário. Pessoal, só para vocês entenderem o processo, isso é fotografado no celular, tá? Após ele ser fotografado, automaticamente eles sobem para a nuvem, tá? Isso. E existe também a opção de você, né? Eu tenho já as fotos aqui, eu tenho que fotografar de novo. Se tiver no nosso padrão, né? Nesse padrão de altura, tudo distância, eu posso subir ele aqui, né? No estúdio, eu consigo aumentar ou diminuir, né? Para dar uma proporção aqui no veículo. Consigo alterar até a posição que ele vai ficar no estúdio, né? Consigo alterar aqui o estúdio virtual. Pô, esse está mais bonito. Tenho várias opções, eu tenho acho que 60 opções aqui. Então, eu consigo... Olha lá, vou colocar um pouquinho mais para trás, vamos diminuir um pouquinho aqui. Alterar da forma que eu quiser. Tá? Então, tem todas essas opções. Tem até opções aqui exteriores. Eu confesso que prefiro essas que tem a base giratória, eu acho mais bonito. Pessoal, deixa eu até aproveitar, Paulo, tem uma pergunta. Se precisa ser um smartphone de última geração? Não. Não, né? Não, eu uso um Samsung, um Android simples aí, de R$ 1.500, que dá tranquilamente para fazer as fotos. O iOS, ele tem qualidade melhor? Ele tem. Realmente ele tem qualidade, mas não há necessidade, né? O principal é a padronização de altura, distância e iluminação. Teve até alguns clientes que falaram dentro do iOS da qualidade e tal. Se não for tirada numa iluminação adequada, não adianta. Não adianta. Vai estar estourando a imagem, o aplicativo ele não vai alterar a exposição. Então, não tem o porquê. Tá? Não há essa necessidade de investir tanto no celular.
Então, eu escolhi esse estúdio. Vou aplicar todas as fotos aqui. Tem a segunda opção. Paulo, tem uma pergunta aqui. A Beatriz está perguntando se as fotos são tiradas dentro do próprio aplicativo. Podem ser feitas pelo aplicativo, ou, como eu falei, já tem as fotos feitas nesse padrão. Eu posso reutilizar essas fotos? Se tiver no mesmo padrão, é possível também. Pessoal, quando o Paulo fala mesmo padrão, só lembrando, né, Paulo? A altura, tem que ter qualidade as fotos, né? Que a IA não mexe no veículo, ela só mexe no entorno. Esse reflexo que está tendo aqui, eu não consigo alterar de jeito nenhum aqui, tá? Eu não consigo alterar, né? O que eu consigo aqui, pô, ficou um pouquinho torto aqui, eu percebi que está torto, né? Vou colocar a regra dos terços aqui. Né? E aí, Paulo, tem uma pergunta, acho que da Lawane, se pode tirar no celular e depois enviar, mandar para o aplicativo. É isso que você está falando. Sim, sim. Da mesma forma que eu falei, eu já tenho a foto no padrão, né? Quero reaproveitar ela, sem problema nenhum. Posso tirar fora do aplicativo, posso tirar com uma câmera profissional e depois eu vou fazer essa edição também. É possível. Eu só falo o seguinte, quem não tem já, opa, eu quero começar a padronizar, utilize o aplicativo, que ele vai ter lá a silhueta, né? Ele vai ter o gabarito, ele vai ter o girômetro, o giroscópio, que ele vai falar se o celular está torto ou não, vai ter a regra dos terços. Pô, criei esse padrão, agora está tudo ok. Eu não quero mais usar o aplicativo. Fique à vontade. Tá? Aqui eu consigo corrigir a inclinação, né? Então, eu coloquei a regra dos terços ali, o carro está um pouquinho inclinado. Eu quero torcer ou não. Fique à vontade. Acho que está como 0 esse aqui. Eu consigo colocar a proporção de aspecto. Então, vamos lá. Eu vou postar no Reels do Instagram. É 1 por 1. Ok. Vou colocar no meu site. Geralmente é 4 por 3. Vou colocar em outro local. Esse é o critério também. Você pode modificar aqui a proporção que você quiser. Deixa eu diminuir aqui. E aqui... O Tony quer fazer uma pergunta, né, Tony? Quiser abrir o microfone e perguntar, não sei se você... Isso. Eu tenho uma pergunta para Paulo e Nilson. Bom dia, primeiro. Eu sou aqui da Bahia, Bom Tony, dia. de Vitória da Conquista, Bahia. A gente usando a inteligência artificial, nós não vamos camuflar muito alguns detalhes, porque o carro usado nós sabemos que ele sempre vai ter um detalhezinho ou outro. O cliente não se frustraria ao chegar na concessionária e ver coisa que não viu nas fotos? Essa é uma dúvida minha. Podendo não acontecer a venda, porque, não foi visto. Porque o IA, a gente sabe que ele vai melhorar a qualidade de tudo do carro. Então, isso é uma dúvida minha. Então, deixa eu aproveitar, depois você complementa, Paulo. Ok. A IA, ela não mexe no carro. Ela não altera nenhuma característica do veículo. Então, se o veículo tiver com lá amassado, riscado, vai aparecer na foto amassado e riscado, tá? A IA não altera, ela altera só em volta do veículo. Então, o cliente, ele não tem, o que ele vê na foto é o que o carro é, tá? Por isso que a gente fala assim, o carro não está lavado, tal, o IA não vai lavar o carro, não tem jeito. Ela vai reproduzir exatamente como o carro está. Mas vai melhorar a qualidade, né? Não melhora a qualidade. A imagem? Tudo que você... Alô? Será que está... Fechou o microfone. Fechou o Voltou microfone. agora. Aí, voltou. Wilson? Só continuando aqui, novamente, a IA, ela só modifica o fundo aqui do veículo, tá? O reflexo, se tivesse amassado, eu não consigo alterar nada. É o carro real. Então, qual que é a intenção? É que o lead, na hora que ele olha, opa, esse carro me chamou a atenção. E aí ele vai clicar nas fotos e ele vai ver. Se tiver um amassado na lateral, um risco na lateral, a IA não vai tirar, tá? Não vai melhorar. E vai ficar nítido isso na foto. Tá? Porque, assim, inclusive aqui, na nossa concessionária, a gente faz questão de
de colocar, se tiver algum detalhezinho, amassado não deixa, risco também não, que a gente pode fazer para ter o carro de melhor qualidade, aqui a gente faz. Então, assim, às vezes a gente trabalha muito fazendo um vídeo, a gente faz vídeo, mostra um detalhezinho, outro, às vezes um cliente é mais exigente, outro não, né? Então, a gente trabalha dessa forma. Mas aí, para mim, ficou claro. Obrigado, Paulo, e Nilson. Deixa eu só complementando, Tony. O que você falou é verdade, sabe por quê? Porque você acha que o carro está muito... Opa, esse carro está muito legal. Mas não é isso. Como você colocou ele dentro do estúdio, a atenção... Olha como funciona o nosso cérebro. A atenção toda se concentra no carro, você vai ter a impressão que o teu carro tem uma qualidade superior. Agora, se tivesse poluição visual lá fora, essa atenção ela ia estar disseminada, né? Ela ia estar diversificada como outro fundo e não ia causar essa percepção. Então, o que causa essa percepção é justamente o estúdio, ou seja, o fato do carro estar em destaque aí. Vamos lá, Paulo. Entendido. Obrigado, Nilson. Então, a proporção de aspecto aqui, eu acho que eu já tinha falado, depende de onde você postar, né? A resolução, pessoal, temos a função até de 4K, porém os portais, eles só suportam Full HD, tá? Putz, eu quero deixar o meu site inteiro em 4K com uma qualidade bem maior. Ok, eu posso tirar. Mas acredito que nenhum portal vai suportar daí, né, a qualidade dessa foto em 4K para você anunciar. Tá? Seria uma coisa mais interna daí, personalizada para vocês. Paulo, tem um comentário muito bom do Everton. Eu acredito que muitos de vocês devem usar o autoavaliar, né? E as concessionárias devem até fazer repasse, né, pelo autoavaliar. Nossa, pessoal, é o seguinte, se você usa essa IA, né, para vender os carros que vão na autoavaliar, você vai conseguir vender muito mais rapidamente. Por quê? A percepção de quem vai comprar é a mesma do cliente, pode ser carro de qualidade superior. Então, para o B2B, tanto serve para o B2C, para o consumidor final, mas também serve para o B2B, para você subir na plataforma do autoavaliar. E aí, a autoavaliar é parceira da Mega Dealer, vocês podem conversar aí com o gerente regional que atende vocês. Ele também vai dar as orientações aí, caso vocês queiram essa ferramenta. Vamos lá, Paulo. E aí, a última configuração, né, a gente pode deixar também pré-definido o logo da loja, né? Eu tenho alguns logos aqui, deixa eu clicar. Eu posso alterar também, se eu quiser, esse aqui o estudo ficou muito claro, mas eu posso colocar aqui no meio. Se eu quiser inventar tipo IPVA pago, licenciamento, enfim, qualquer coisa, eu posso criar isso, né? Subir aqui, adicionar o logo, e posso aumentar, diminuir, eu posso personalizar da forma que eu quiser. Ver se tem até algum aqui. Olha lá, Itaquã aqui. Então, personalizei de da forma que eu quero, vou deixar aqui bem no meio, bem aqui, ó. Vamos usar a regra dos terços aqui, na proporção. Ok. Tudo ok? Isso eu posso subir todas as fotos, fazer, aí eu coloco, aplicar a todos aqui, né? Nesse caso, só tem uma foto. E aí, sim, eu faço o download dela e anuncio. Então, é totalmente customizado, super tranquilo. E dá para fazer pelo celular também. Eu sempre aconselho pelo computador, é mais fácil de mexer, tá? Muito bom, Paulo. Eu vou voltar com a apresentação, só para a gente se encaminhar para o encerramento. E aí, o pessoal tiver dúvidas, né, pode, depois já a gente também abre para perguntas aí. Okay. Bom, pessoal, basicamente vocês viram a ferramenta. Assim, a gente está quase 4 anos vendendo essa ferramenta, e a gente aprendeu muito. No começo era bem mais difícil, né? Então, a gente entende muito o que o concessionário precisa, o que o lojista precisa para trabalhar com uma ferramenta dessa. Então, primeiro ponto, a gente oferece suporte dedicado, 24/7, ou seja, direto, né, esse suporte por grupo de WhatsApp. É muito comum, a pessoa não estou conseguindo fotografar, eu estou com dúvidas aqui, então a gente tem um suporte que a nossa equipe vai lá e ajuda o cliente a tirar essas dúvidas. Outro ponto fundamental, vocês só vão ter boas fotos se quem bater a foto for treinado.
Então, a gente oferece treinamento online para todos os usuários, tá? Inclusive novos colaboradores. A gente tem essa preocupação, porque a gente sabe, se vocês tirarem boas fotos, vocês vão usar melhor a ferramenta, tá? E assim, para concluir aqui, alguns números, né, que são importantes, né, da ferramenta de IA. Ou seja, você consegue 76% ser mais rápido, 76% do que os processos tradicionais. Por que isso, pessoal? Basicamente, você tira a foto já sobe, né, ela já está pronta, você já desce e publica. Então, você consegue economizar tempo nisso. Se tiver autogestor e autosync, você ainda tem integração. Então, você entra direto no... Você tirou a foto, você entra no autogestor ou no autosync, faz o anúncio, ele já importa as fotos, nem precisa fazer download. Tá? Então, isso agiliza todo o processo. Outro ponto, a gente, inclusive, está se integrando com outros integradores, né? Então, isso vai dar um bom resultado. A gente consegue gerar, com isso, 86% a mais de economia em todo o processo. Tá? Então, o processo acaba ficando mais rápido. A pessoa que demorava X tempo para fazer um anúncio, ela vai demorar hoje, né, menos do que 10% a 15%, né, do tempo total que ela levar. Você vai ganhar, vai economizar nesse processo. E o que é mais importante, né, você vai aumentar a interação do lead. Né? A gente tem o histórico aqui de 74% mais interação. Isso é lógico, você vai ter uma foto melhor, entre uma foto bonita, que nem vocês viram dentro do estúdio, uma foto lá com a caixa d'água no fundo, com o morro, né, com a parede de blocos, a pessoa vai optar, né, como a gente falou, a primeira opção, né, o que leva o clique à foto, ela vai optar por clicar no seu anúncio. Né? Então, você vai aumentar a sua interação com os leads. E aqui, pessoal, o que é muito importante, que isso vocês só conseguem com uma IA preparada, né, uma IA adequada para esse tipo de atividade. 100% de consistência. O que a gente fala, o que é 100% de consistência? Você pode subir a IA, como o Paulo falou, no removedor de fundo, ele remove um fundo, mas a gente já fez teste, remove farol também, né? Ou seja, vai ter uma série de problemas. Com essa ferramenta, vocês têm consistência e qualidade em 100% dos carros que vocês forem fazer. Então, isso é fundamental para quem trabalha, né, dentro disso. E a gente tem aqui estudos de caso que, a partir do momento, né, que começou a usar a ferramenta, aumentou em 600% a visualização. Né? Por quê? É aquilo que a gente falou, vai estar o carro lá no meio da rua, né? Agora, esse aqui que está dentro de um showroom, ele é muito mais atraente, então vai chamar muito mais atenção. Muito bom, pessoal. Eu vou deixar aqui o aplicativo, aqui, né, o QR Code, caso vocês queiram falar com a gente. Esse QR Code é do nosso app. Eu vou mandar o material também, né, e vou deixar depois os nossos dados. Agora eu quero saber se vocês têm perguntas aí, pessoal. Dúvidas? O Gustavo Henrique perguntou, em relação à transparência, considerando as alterações de fundo, mudando a percepção de que o veículo não está na loja, você acha que não compromete a confiança e a transparência na venda? Entendi a sua... Gustavo, né? Pelo contrário, Gustavo, a percepção... A gente teve até um caso de um cliente, né? Que, olha, esse cliente ele só vende Land Rover, tá? Aqui em São Paulo, só Land Rover. Né? E ele usa um estúdio bem legal, fotografa muito bem. Né? E muitos clientes vão na loja e falam assim, onde é que fica o estúdio aqui de vocês? Né? Aí ele mostra o celular, o estúdio está aqui dentro. Né? O cliente, eu diria que é uma crença, não, ele quer ver o carro onde o carro está. Não é isso, né? Ele quer ver um carro bom, um bom produto, né? E se você consegue levar esse bom produto para dentro de um estúdio, uma qualidade assim superior, né, você aumenta a probabilidade de vendas. A gente pode falar que no passado isso poderia, né, ter alguma coisa, mas hoje a pessoa quer um carro legal, né? E se ela tem a visualização desse carro dentro de um estúdio, isso atrai, né? Isso não gera nenhum momento de desconfiança ou algo parecido, tá?
Tem mais perguntas, Paulo? O Davi Lima está perguntando se o aplicativo é pago. Sim, pessoal, esse é um produto, né? Um aplicativo, ele é pago. Você paga pelo número de fotos que você tira. Então, o que acontece? Você compra créditos, é um pré-pago. Eu quero bater 12 fotos por carro, vamos supor. Eu tenho 30 carros no estoque, então eu vou comprar 360 fotos. E aí você recebe esse crédito, você vai gastando esse crédito, tá? Lembrando que a foto só é cobrada depois que você efetivamente aprovar a foto, né? Aí você faz o download, isso é cobrado, tá? Então, ela é cobrada por foto. Para ter uma referência, menos de R$ 2,50, não sei exatamente o preço. Entrar em contato conosco, né? Mas uma foto de um carro sai, eu diria que 12 fotos processadas, né? Com IA, e você pode tirar outras fotos sem ser processadas. Por exemplo, a foto do pneu, foto do odômetro, aí não existe, né? Não existe processamento. Então, você pode tirar quantas fotos quiser. Mas 12 fotos processadas sai na faixa de entre 25 e 30 reais. Aí eu te pergunto, você vai vender um carro de 80 mil, 70 mil, né? O que impacta você aumentar 25 reais no custo desse carro? Tendo, né, uma melhora de qualidade. Então, esse é o grande desafio, né? É você entender que você vai ter um melhor resultado, né, justamente quando você tem uma foto de qualidade superior. O Rogério está perguntando, né? Eu trabalho para várias lojas, eu consigo usar esse sistema para todas as lojas ou eu tenho que ter um para cada loja? Paulo, ele pode usar, né? Pode usar sim, né? Pode, você vai ter que ter o logo de cada loja. No momento que eu estava até editando, você pode subir o logo da loja nova, né? E mudar o estúdio. É possível sim, é tranquilo. O Roberto Alves também está perguntando, hoje a Web Motors nos limita a 20 fotos por anúncio. Qual seria o indicado a quantidade de fotos, sabendo que temos essa limitação? Aí depende, pessoal. Eu sei que os portais limitam, né? E aí é um desafio maior. Se você tem 20 fotos, tem que ser 20 fotos muito boas, porque vocês sabem a concorrência que vocês têm dentro da Web Motors, né? Então, vou dar um exemplo. Você está vendendo um Corolla dentro da Web Motors, você vai ver a concorrência que existe de gente vendendo esse mesmo carro. E o que vai diferenciar é justamente a foto. A pessoa viu a foto, aí ela vai ver preço, descrição, aí ela pode até começar a negociar. Mas o objetivo de uma boa foto é captar esse lead e levar esse lead para você negociar. A gente recomenda que você use mais fotos, por exemplo, no seu site. Então, aí você pode usar um número maior de fotos, onde você tem mais poder, né? O Bruno Franco está perguntando, esse produto é destinado de forma individual para cada consultor de vendas ou para um foco dentro da concessionária, tipo um avaliador de usado ou correlato? Então, é o Bruno, né? Isso. O Bruno, é o seguinte, a concessionária contrata o serviço, como eu falei, é um pré-pago, ela compra o crédito, e a gente vai abrir um usuário master, que pode ser a pessoa de marketing, que vai gerenciar os anúncios, e a gente vai dar um usuário para cada loja, por exemplo, ou para cada pessoa que fotografa, né? Então, a gente tem casos, acho que a LM tem mais de 30 pessoas fotografando, né, Paulo? Sim, a LM, a Carmais. A Carmais, a Newland, tem muita gente fotografando, todo está dentro do grupo lá da Carmais, ou da Newland, ou da LM, então todas as fotos ficam lá dentro. E quem é master vê todas as fotos. Quem fotografa vê só as suas fotos que ele fotografou. Mas você teria um só login que permite que você veja todas as fotos. De perguntas, no momento só. Pessoal, a gente está vendo aqui que vocês entraram aqui pelo QR Code. A gente vai dar um atendimento individualizado para cada um ainda hoje, tá bom?
Obrigado, Rafa. Isso é importante. A gente vai, a gente vai fazer edição desse vídeo, vai disponibilizar até amanhã para vocês. Hoje ainda a gente passa hoje ainda a apresentação para vocês, tá? Aqui está o QR Code aí para vocês acessarem o WhatsApp. Como diz o Rafa, a gente vai conversar com vocês ainda hoje, tá? E no material que a gente vai ver logo mais, tem também o meu telefone, que não é telefone, é WhatsApp, basicamente, e-mail, né? Mas esse aqui é o WhatsApp da Mega Dealer. Então, vocês, copiando esse link, vocês conseguem chegar lá. Tem uma pergunta aí, né? O Everton, normalmente que fazer os anúncios são CRM de cada grupo. Eu não entendi se foi uma pergunta ou não. Pode ser também, viu, Everton? O grupo o pessoal do CRM faz o anúncio e ele trabalha com as fotos dele. Não precisa ser... a gente fala centralizado porque tem alguns grupos que tem CRM centralizado. Mas a pessoa que tira as fotos, ela vai entrar lá, vai ter acesso e vai poder tranquilamente fazer o download das fotos, assim, tá? Sem problema. A Juliana pediu contato comercial, segue o QR Code, né, Juliana? E o Igor está perguntando por onde tem acesso para editar manualmente as fotos. Vi que o Paulo estava pelo navegador. A gente tem um link com login e senha, né, na internet, e aí você clica, você abre uma página, né, e nessa página você entra com login e senha, e aí você pode subir os carros, fazer edição. Se você já fotografou com o aplicativo, quando você sobe, as fotos já estão lá no teu dashboard. É isso, né, Paulo? É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, eu acho que se não tiver mais pergunta, primeira coisa, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi muito, muito bom ter essa manhã aí para a gente discutir esses temas. E a gente volta aí, né? Vamos dar atendimento com vocês, passar todas as informações e fiquem à vontade se vocês tiverem mais necessidade aí, queiram falar com a gente. Tá bom? Vou mandar todas as informações daqui a pouquinho na comunidade. Vocês vão poder abaixar a apresentação e depois também ver o vídeo. Ok? Pessoal, desejo uma boa semana aí, né? E sucesso para todos nós aí. Boas vendas esse mês. E boas fotos. E boas fotos, né? Lembrando, boas fotos geram boas vendas. Um abraço, pessoal. Peraí, eu acho que o Bruno Franco tem uma pergunta. Bruno, pode falar. Acho que saiu. Saiu. Então, eu acho que ele foi clicar, né? E saiu. E, pessoal, quem é cliente da Autovaliar também pode falar diretamente com o pessoal da Autovaliar. Eles também comercializam o produto. Tá ok? Então tá. Um abraço, pessoal. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau, obrigada. Um abraço, obrigado mesmo. Obrigado. Tchau, tchau, obrigada. Sucesso para você.